ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz. Assunção! A Rádio Assunção apresenta Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Participe pelo telefone, Twitter ou Facebook. Não perca Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia aqui na Rádio Assunção. Doutora Arruda Bastos. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Assunção AM 620. Hoje, 4 de fevereiro de 2014, apresentamos com muito prazer a 7ª edição do programa Saúde em Dia, a sua dose diária de saúde. Ontem, na Assembleia Legislativa, na abertura dos trabalhos de 2014, o governador Cid Gomes, no seu pronunciamento, citou o seguinte texto da saúde, abre aspas: no tocante à saúde, reafirmo o nosso compromisso com o setor que tem sido tratado como uma das nossas grandes prioridades. Está sendo concluída a mais completa rede de assistência à saúde do país. São 22 policlínicas para ampliar o acesso aos especialistas e aos exames complexos. 19 centros de especialidades odontológicas, os CELS, com serviços em saúde bucal. 4 hospitais regionais e 22 unidades de pronto atendimento UPAs 24 horas, sendo 6 na capital e 16 no interior. E ainda a universalização do SAMU, Serviço Móvel de Urgência. Continuando, é esta rede que está possibilitando hoje a oferta dos serviços de saúde de melhor qualidade ao nosso povo. Fato evidenciado, por exemplo, pelo recorde de transplante de órgãos realizado no Ceará em 2013. Foram 1.361 procedimentos desta natureza contra 446 em 2006, concluiu o governador Cid Gomes. Agora eu digo, o Ceará fechou o ano de 2013 com um total de 1.361 transplantes de órgãos e tecidos realizados, estabelecendo um novo recorde desde a implantação da Central de Transplantes da Secretaria da Saúde do Estado em 1998. De acordo com os números finais da Central de Transplantes, em todo o ano passado foram realizados 762 transplantes de córnea, 265 transplantes de rim, 194 de fígado, 51 transplantes de medula óssea, 30 transplantes de coração, 27 de esclera, 10 de rim pâncreas, 9 de válvula cardíaca, 8 de pulmão e 1 de osso. O Estado registrou também novos recordes de transplantes de fígado, pulmão e medula óssea. O que fazer para aumentar ainda mais o número de transplantes no Ceará? Como se tornar um doador de órgãos? Existe ainda fila para receber um órgão? Transplante de órgãos é o tema principal do Saúde em Dia de hoje. Saúde em Dia. Entrevista. Hoje vamos entrevistar a coordenadora da Central de Transplante do Ceará, doutora Eliana Régia Barbosa. Ela que é, sem dúvida, uma das responsáveis por esse grande resultado do Estado do Ceará. Bom dia, Ronald. Ok, bom dia à doutora, bom dia ao doutor Arruda, bom dia ao povo do Ceará, do Brasil. Nós estamos via internet, também no Twitter, doutor Arruda, né, doutor Arruda? Por favor, as informações. A entrevista, os ouvintes podem participar pelo telefone aqui da emissora. 3244-9449. Pelo facebook.com/Arruda Bastos ou pelo Twitter Arruda Bastos.
Já tenho aqui umas 20 perguntas, já que nós anunciamos ontem, Ronald, essa entrevista com a doutora Eliana hoje, mas os ouvintes que quiserem fazer perguntas, só ligar para a emissora ou postar no mural do Facebook ou no Twitter. Eu quero só falar da importância do transplante. Nós somos hoje, salvo engano, a senhora deve tirar a dúvida, a doutora Eliana, né, Barbosa, a respeito dos números. Nós somos um dos primeiros do Brasil hoje, né? Inclusive com êxitos, não é só o transplante, é o transplante com êxito. Então a doutora está aí para informar e as dúvidas serão tiradas aqui através do programa. Bom, agradecendo a doutora Eliana, vamos fazer a primeira pergunta que vem de Itapiúna, lá no nosso querido Maciço Batuté. O Luciano Lima pergunta, doutora Eliana, o que é transplante? Boa tarde. Boa tarde a todos e ao Dr. Arruda Baixo e aos ouvintes. Como representante da Central de Transplante, é um prazer estar participando desse programa Saúde em Dia da Rádio Assunção. Então, o transplante é um procedimento cirúrgico, é uma cirurgia como qualquer outra, onde nós substituímos um órgão ou tecido, né, doente, em que está com a doença bastante avançada, terminal, por outro órgão. O que diferencia das demais cirurgias é por um transplante acontecer, eu preciso de um doador, vivo ou falecido. Doutora Eliana, uma pergunta aqui da Aline Cunha, do bairro do Meireles. Quem pode e quem não pode ser doador de órgão? Todos nós somos potenciais doadores. Hoje são poucas as contraindicações que a gente chama absoluta para o transplante. É só quem tem, a idade não influi, é só quem tem uma infecção generalizada, quem é portador de alguns vírus ou quem tem um tumor avançado, um câncer avançado. Somente esses três tipos de patologia contraindica a doação. Uma pergunta aqui que veio lá da nossa Zona Norte, do Alex Silva, lá da cidade de Groaíras. Por que existem poucos doadores? Ele coloca aqui uma observação. Sabe que o estado de Ceará é destaque nessa área de captação de órgãos. Queria que a senhora falasse também sobre isso. Mas ele pergunta, por que existem poucos doadores? É medo? A população tem medo de ser doador? Nós temos dois tipos de doador. O doador vivo e o doador falecido. Geralmente os transplantes que acontecem intervivos, é o caso da medula óssea, do rim e uma parte do fígado, uma porção do fígado. Mas o nosso maior número de transplantes é com doador falecido. E só podem doar órgãos, fígado, rim, coração, quando se tem o diagnóstico de morte encefálica. É uma porcentagem muito pequena das pessoas que apresentam esse quadro de diagnóstico de morte encefálica. E uma vez dado esse diagnóstico, ainda no Brasil, quem autoriza a doação são os familiares. Então, ainda há uma taxa de negativa familiar elevada no Brasil. E no Ceará? No Ceará, como o Ceará está no ranking nacional em termos de captação de órgãos? Nós estamos muito bem, somos o terceiro estado em doadores de órgãos efetivos por milhão da população. Nós só perdemos por estado para DF, para o Distrito Federal e para Santa Catarina. Então estamos muito bem em número de doadores no nosso estado. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Bom, uma pergunta aqui da dona Marcília Cordeiro, ela que mora em Fortaleza, no bairro do Meireles. A senhora falou em morte encefálica, ela quer que a senhora fale um pouquinho melhor. O que é morte encefálica? A morte encefálica é a perda irreversível das funções do cérebro. Isso acontece, decorrente ou de um trauma craniano, de um acidente ou de uma bala, né, de um homicídio, ou então também as principais causas é o acidente vascular cerebral. Então, é a perda
irreversível da função do cérebro. E hoje o Brasil tem um dos diagnósticos mais seguros. É exigido 2 avaliações clínicas e um exame complementar. E são feitos por médicos não participantes de equipes de retirada ou de transplante. Bom, eu quero saudar aqui o Luan Júnior, que manda pela internet. Ele é de Itapipoca, da Rádio Esperança de Itapipoca, como também o Motinha, que é da Rádio Vale do Groaíras, na cidade de Groaíras. Muito obrigado aí pela audiência. Uma outra pergunta aqui, da Flaviana Costa, do município de Calcaia. Ela tem uma curiosidade, doutora Eliana. Como o corpo é mantido após a morte encefálica? Como o corpo é mantido? Ela tem essa dúvida, eu gostaria que a senhora explicasse. Quando é feito esse diagnóstico de morte encefálica, o paciente perdeu a sua função de respiratória, o coração ele está batendo por algumas horas à custa de medicamento. Então, ele é ainda mantido nos aparelhos, né, mas ele não respira mais, e através de medicações para manter a pressão, para fazer o rim urinar. Então, ele é mantido até a gente oferecer essa oportunidade da doação para a família. Ok, deixa eu só lembrar, nós estamos na linha com a FUNSEMI. O Ceará hoje está coberto d'água, tem muita água. E, naturalmente, muitos problemas. Bom dia, eu estou com o Leandro. Leandro? Alô, Leandro? Pois não? Ô, Leandro, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Ronald Machado está aqui conosco, também o doutor Arruda Bastos e a doutora Eliana Barbosa, tá certo? Me diga como é que está Fortaleza e o estado do Ceará, rapidinho, por favor. Bom, nas últimas 24 horas nós tivemos chuvas em várias regiões do estado. As regiões que foram os eventos de chuva mais significativos foi principalmente Centro-Sul, faixa litorânea e também Serra da Ibiapaba. Aqui na cidade de Fortaleza, da meia-noite até as 11 horas da manhã, nós tivemos um registro de 62,4 milímetros, o acumulado de todas essas horas, né? A tendência é que hoje a gente siga tendo algumas chuvas ao longo do estado, principalmente entre a tarde e a noite, mas já para amanhã e também na quinta-feira a tendência é de que essas chuvas diminuam. Ok, Leandro, eu quero te agradecer. E se você tiver mais alguma coisa, você pode ligar para nós aqui. Nós estamos aqui até a 1h da tarde, tá bom? Claro, uma boa tarde. Muito obrigado a você. Boa tarde, obrigado. Doutora Eliana, continuando. Uma pergunta que chega agora da dona Cristiana, lá da Praia de Iracema. Ela diz o seguinte: eu sou doador, mas a família na hora H pode ser contra a doação. O que é que eu posso fazer para ter certeza de que o meu desejo vai ser atendido? Hoje no Brasil não precisa deixar nada registrado, porque quem autoriza a doação são os familiares. Então é importante que nós esteja sempre dialogando esse nosso desejo com a nossa família, de ser um doador, depois da nossa morte, de nós doarmos os nossos órgãos, porque somente com a autorização da família é que pode ser realizada a retirada dos órgãos. Bom, vamos então ao ouvinte. Você pergunta, Saúde em Dia responde. Bom, boa tarde, falo com quem? Boa tarde, com a Isa aqui do Cocó. Pois não, pode perguntar. Eu queria perguntar para a doutora se quem teve hepatite pode doar órgãos. Pronto, a doutora Eliana vai responder. Ok, Tá então, bom, muito obrigada, doutor Arruda. Eu tô ligado no senhor todos dias. Tá, obrigado, continue ouvindo e pautando o programa. Então, são vários os tipos de hepatite, mas a hepatite tipo A, aquela que nós tivemos durante a infância, então ela não contraindica. E a tipo B ou a tipo C, a gente pode ser retirado os órgãos de doadores com esse tipo de hepatite, desde que eles sejam transplantados também em pacientes portadores desse tipo de hepatite. Bom, tem outra pergunta de outro ouvinte. Boa tarde, estou falando com quem? Boa tarde. Boa tarde. O senhor quer fazer uma pergunta, doutora Eliana? É o José Ferreira, aqui do Pirambu. Pois não, Zé Ferreira, pode perguntar. É porque eu quero saber se eu posso me tornar um doador, me inscrever para ser um doador. Eu sou diabético, eu posso fazer isso?
Pode sim. Hoje, assim, a diabetes, desde que ela não tenha já atingido, no caso, os rins principalmente, né, pode ser um doador. A gente faz uma série de exames, né, para ver se realmente está tudo ok, mas não contraindica, não é uma contraindicação absoluta. Doutora Eliana, eu estou com uma dúvida aqui, porque transitou um projeto de autoria de um deputado da época, então, acho que, salvo engano, federal, deve ter sido o Lúcio Alcântara, sim, que era obrigado você conduzir na sua carteira de identidade, eu sou doador. E me parece que esse projeto não seguiu adiante e tal. Haviam dúvidas, inclusive, né, falava-se muito em negociar órgãos através de operações ilícitas. Eu pergunto à senhora, parou essa validade desse projeto? Quer dizer, a pergunta dele é pertinente, porque bate exatamente o que eu quero saber. Quer dizer, você pode ser doador com a identidade apenas, só isso? Não, hoje no Brasil não precisa deixar mais nada registrado. O importante é que nós comunicamos aos nossos familiares que nós queremos ser doador, porque a autorização é familiar. Nós tivemos a lei da doação presumida, né, que foi projeto do doutor Lúcio Alcântara, mas assim, essa lei, ela entrou em vigor, mas como ela não foi muito trabalhada, então muitas pessoas procuraram os órgãos que emitiam carteira de identidade ou de habilitação para colocar não doador, sem ter antes sido preparado essa forma. Então, essa lei foi revogada em 2000, esse artigo da lei foi revogado em 2001 e hoje quem autoriza é a família. Bom, outra pergunta aqui que vem da dona Maria Helena de Sobral. Ela pergunta, a senhora falou de morte encefálica, ela pergunta, uma pessoa em coma pode ser doadora? Não, coma é bem diferente. A pessoa em coma, ela está viva. Quando dado o diagnóstico de morte encefálica, a pessoa está morta. É diferente. Então, coma, a pessoa está viva, não pode ser, nenhuma equipe pode ser entrevistada com relação à doação de órgãos. Bom, a dona Lívia Cordeiro pergunta, de uma forma geral, qual a chance de sucesso em um transplante? São muito boas, né? Então, hoje, em termos de sobrevida de um transplante renal, por exemplo, um enxerto do próprio paciente é mais de 98% no primeiro ano. Então, a sobrevida é muito, muito boa. Então, dá bastante qualidade de vida, a pessoa é reinserida socialmente, volta a trabalhar, a praticar esportes, né? Então, a sobrevida é muito boa dos transplantes. Bom, são exatamente 12h48. Deixa eu lembrar só que o programa Saúde Todo Dia, direção e coordenação médica, inclusive do médico, doutor Arruda Bastos, hoje está aqui conosco a doutora Eliana Barbosa, coordenadora da Central de Transplante do Ceará. Eu sou Ronald Machado, estou aqui ao lado do doutor, sou jornalista, estou aqui ao lado do doutor Arruda Bastos. Aproveitando aqui o embalo, doutora, há riscos? Claro, tudo na vida tem risco. Nem que seja 1%, mas tem. Bom, por quê e quais são os riscos? As pessoas ainda têm medo, receio de doar. Eu um dia conversando com o médico, doutor Arruda, ele disse, eu digo, doutor, eu quero pensar em fazer uma cirurgia. Não faça. É melhor ficar assim um pouquinho, porque há risco, toda cirurgia há risco. E aí, doutora? Não, hoje, as cirurgias de transplante, eu digo que são bastante, é uma cirurgia como qualquer outra, são cirurgias de alta complexidade, mas as nossas equipes, e nessa parte do transplante, há bastante experiência. Então, hoje, os riscos não são relacionados ao procedimento cirúrgico, e sim a outras condições, como, por exemplo, a infecções, né, as doenças cardiovasculares, né, como a hipertensão, o diabetes, e também as rejeições. Que hoje, devido às novas drogas imunossupressoras, o risco de rejeição diminuiu bastante. Então, muitos transplantados, eles falecem, eles vêm a óbito não por causa de rejeição, mas por alguma doença, como um AVC, ou pré-existente, ou que foi adquirida, né, depois da cirurgia. Mas o procedimento cirúrgico em si é de baixo risco. Eu vou até complementar aqui a doutora Eliana. Nesse meu período de 7 anos na Secretaria da Saúde,
um dos setores realmente que avançou muito foi o setor de captação e de transplante de órgãos. As nossas equipes aqui do estado do Ceará são consideradas melhores, não só do Brasil. Os resultados aqui na realização de transplantes são compatíveis com os países mais desenvolvidos do mundo. Existem profissionais extremamente capacitados. Eu acho que o que o ouvinte quis saber também é no caso daquela doação entre vivos, né? Ou seja, um irmão doar para um outro irmão, o pai, porque existe esse tipo de doação. Existe doação principalmente de órgãos, e eu queria que a senhora explicasse quais os órgãos podem ser doados entre pessoas vivas. Ok, aí principalmente o transplante é o rim, né, já que a gente tem 2 rins, então pode ser doado a medula óssea e parte do fígado também pode ser doado. Geralmente é para criança, são os pais doando para uma criança. E muito frequente, pouco frequente é o transplante intervivo de pulmão. Mas esses doadores, eles passam por uma bateria de exames. Realmente, eles só vão se tornar doadores quando a gente afasta qualquer doença que ele possa ter depois de ter doado um dos rins. Um ouvinte ligou, não quis entrar no ar, e pergunta o seguinte: se existe alguma lei que proíba um doador ter contato com o receptor? Ou família, existe um sigilo? Como é que funciona nessa área? A nossa lei, ela não traz isso, né? Ela é omissa nessa parte dos doadores receptores se conhecerem. Mas, assim, há como é que eu posso dizer? É aconselhado se manter tanto o anonimato do doador como do receptor. Então, hoje a gente mantém mas não está na nossa lei, mas é uma orientação por parte do Ministério manter o anonimato do doador e do receptor. Deixa eu só lembrar mais uma vez que está conosco a doutora Eliana Barbosa. Ela é coordenadora da Central de Transplantes aqui do Ceará. Está conosco também, eu estou aqui também, está conosco também o doutor Arruda Bastos, que é o diretor, agora eu faço com o Alexandre Maia, em chefe do programa. Bom, doutora, eu tenho uma dúvida aqui, essa é minha também. A captação sempre foi um problema em algum momento, né? Inclusive naquele momento da lei, captação de órgãos, quer dizer, havia alguns desvios, etc. Como é que está sendo isso, a captação exatamente? E, doutora, aproveite aí para responder aqui a dona Lia Bastos, que pergunta o seguinte: se ainda existem filas no estado do Ceará para transplante? Ok. Temos, sim, hoje em torno de 800 pessoas aguardam pelo transplante de órgão ou tecido. A maior fila é a fila de córnea, né? E em segundo lugar vem o transplante, a fila para quem precisa do rim. Agora é interessante porque que essa fila da gente é tão grande. Como a gente está com números muito bons, tanto de doação como transplante, muitos pacientes de outros estados vêm procurar o Ceará para realizar o procedimento. Ok? Então, com relação à captação, eu diria o seguinte, que hoje toda a atividade de doação, ela passa pela central de transplante. Ela é fiscalizada pela central de transplante, que é um órgão da Secretaria da Saúde. Então, tudo é notificado à central de transplante. Somente equipes são autorizadas pelo Ministério, só quem pode fazer a retirada dos órgãos, né, quando a família doar, são equipes autorizadas pela Central de Transplante e pela coordenação geral que fica no Ministério da Saúde. Duas perguntinhas finais, doutora Eliana. Quem aborda, eu sei, mas a senhora falar para os ouvintes, existe um grupo de profissionais treinados nos hospitais, abordando exatamente as famílias de possíveis doadores? Sim, nos nossos grandes hospitais nós temos as comissões intra-hospitalares de doação de órgãos, que são por equipe multiprofissional, principalmente por enfermeiras, né? Então, elas fazem todo um trabalho de identificar, de otimizar o diagnóstico de morte cefálica e de entrevistar a família nesse momento de dor, né? Esses profissionais vão oferecer a oportunidade da doação como ato de amor, de solidariedade. Doutora Eliana, uma pergunta aqui do ouvinte. Ela pergunta o seguinte: quanto custa um transplante? Quem paga
o transplante? Todos os procedimentos, desde a identificação de um potencial doador até o acompanhamento pós-transplantes, eles são pagos pelo Ministério da Saúde, através do FAEC, e é extrateto. Então, assim, o Estado pode realizar o maior número possível de transplante que o Ministério paga esse transplante sem onerar o próprio Estado. Então, existe planos de saúde que já autorizam transplantes, mas mais de 90% dos nossos transplantes são realizados pela via pública, né, pelos hospitais públicos. Bom, a senhora falou em plano de saúde. Amanhã, o nosso programa terá como tema principal planos de saúde. Nós vamos entrevistar o coordenador do PROCON de Fortaleza, o Dr. George Valentim. As perguntas já podem ser encaminhadas. Mas, Ronald, vamos aí para as últimas perguntas. Eu queria, doutora, a senhora é coordenadora da Central. A pessoa que está distante, está no Ceará, no interior, como é que ela pode fazer? Quer dizer, ela tem que ter um contato, ela tem que procurar, vir para cá, para Fortaleza, para fazer isso, ou isso já ofertado no interior do Ceará? Nós temos na região, tanto sul, na região norte, nós temos uma organização à procura de órgãos, um é no Hospital Regional do Cariri, outro na Santa Casa. Então, assim, para ser doador, né, é importante que ela comunique à família. E se uma vez constatado a morte encefálica, ou no caso, se ela foi diretamente, houve uma parada cardíaca, que aí somente as córneas podem ser doadas, ela no próprio hospital, ou então ela mostrar esse desejo que quer ser doador, para que a equipe possa vir entrevistar a sua família. E a central funciona 24 horas na Secretaria da Saúde. Eu vou dar o meu depoimento. A central, ela se modernizou bastante nos últimos 7 anos, inclusive com o apoio grande do governo do Estado, da Casa Civil, disponibilizando aeronave para as equipes captarem órgãos em Sobral, em Juazeiro e até em outros estados. Bom, quero agradecer aqui a presença da doutora Eliana Régia Barbosa. Ela vai ficar aqui agendada para uma próxima oportunidade. Doutora Eliana, obrigado. Até a próxima. Nós que agradecemos pela oportunidade de estar falando sobre doação e transplante. Bom, fiquem agora com Fernando Maia, Louro Maia e Tino Holanda, num dos mais conceituados programas do Rádio Cearense. Amanhã, como falei, o tema Plano de Saúde, entrevista com o coordenador do PROCON de Fortaleza, Jorge Valentim. Obrigado pela audiência, fique com Deus e tudo pela saúde do nosso Brasil! A Rádio Assunção apresentou Saúde em Dia. A sua dose diária de saúde. Produção e direção do médico Arruda Bastos. Programa que aborda os temas mais importantes da medicina, gestão e da saúde. Entrevistas, dicas de saúde e tudo para o seu bem-estar. Saúde em Dia com Arruda Bastos. Agora viva melhor com Saúde em Dia, aqui na Rádio Assunção.